Queridos irmãos, estamos hoje para apresentar aqui oficialmente aqui nesta parceria, como já foi anunciada, parceria Stiadeb, CPAD, Bereia, o livro do pastor Almir, que tem como tema, a doutrina da criação, uma perspectiva científico-bíblica. E eu acredito que a primeira pergunta, que naturalmente os irmãos pudessem fazer, fariam ao pastor, seria o seguinte: pastor, por que o senhor, que é professor da Stiadeb, leciona diversas disciplinas na área pastoral, disciplinas na área de teologia sistemática, teologia histórica, por que exatamente este tema lhe chamou a atenção e que o senhor disse assim: dentre esses assuntos eu vou me focar nesse para escrever e publicar uma obra? Amém. Pastor Dade Jackson, agradeço pela pergunta. Desejo a todos um bom dia. Antes, queria agradecer rapidamente a Deus, ao nosso pastor presidente, que é um dos fomentadores do nosso ministério, da nossa carreira ministerial, a minha família, justificando a ausência da minha esposa, que por motivo superior precisou viajar para atender a necessidades familiares, e ao meu filho e a minha nora que aqui estão. Deus abençoe a todos os presentes, os irmãos da área 20, todos os demais que fizeram a sua inscrição, os obreiros, ministros que aqui estão. Pastor, desde os primórdios da minha fé, na minha vida cristã, eu sempre me deparei com uma realidade, essa realidade ela é vista hoje, sobre a forma como se interpreta Gênesis, como a forma como as pessoas chegam até Gênesis. E a maioria delas chega de uma forma reducionista, não reflexiva. Sempre olham para o livro de Gênesis apenas como o livro das origens, apenas para matar curiosidades, suprir curiosidades, necessidades de ter uma breve, superficial definição de como as coisas foram criadas. E observando isso, esse reducionismo que as pessoas tinham ao ler Gênesis, apenas para debates, apenas para suprir curiosidades, muitas vezes Gênesis é visto apenas como uma historinha infantil, E quando a ênfase maior são os animaizinhos que entraram na arca, e sempre com figuras ou personagens infantis, e muitas vezes não passa disso. E nós crescemos e amadurecemos na vida cristã e deixamos isso muito de lado. E quando o tema é trazido à tona, porque essa é uma realidade que a gente não vai fugir dela, somente como cristãos, e o relativismo que nós vivemos hoje, a forma de excluir a essência divina, excluir Deus, da realidade a qual vivemos, as pessoas vão lembrar da historinha que aprenderam quando criança ou na escolinha dominical, e não tem argumentos sólidos, bíblicos, que depois esses argumentos eles são extensivos ao ambiente teológico e finalizam, esbarram nos argumentos científicos, que muitas vezes são meras teorias não sustentáveis, teorias mutáveis que vão mudando ao longo do tempo, do avanço tecnológico, de descobertas científicas, e nós como cristãos ficamos muitas vezes sem essa base sólida. Gênesis para mim é o motivo principal da nossa existência. É por meio de Gênesis que nós vamos entender a ontologia de Deus, do ser de Deus, vamos entender os propósitos eternos de Deus. Em Gênesis não está apenas uma literalidade ou uma literatura que fala sobre princípios e origens, porque nas cosmogonias de todas as religiões também tem as suas literaturas sobre as suas origens. Mas nós, como cristãos, nós devemos não só crer, mas também entender, Hebreus 11:2 vai dizer isso, ou 11:3. Pela fé, entendemos. É a fé associada ao entendimento, à compreensão, à razão.
Pela fé, entendemos que os mundos, o universo, pela palavra de Deus, foram criados. Então, o propósito, a motivação principal foi essa: trazer um resgate da fé com relação às origens da criação. Pastor, apenas para desenhar o contexto para os irmãos que estão aqui, esta manhã, até o século XVIII, a Bíblia era a palavra de Deus, era considerada a palavra de Deus. Século XIX, que é o século do iluminismo, marcado pelas transformações e avanços científicos. Você tem aí as propostas de separar religião de ética. Você tem aí a chamada teologia liberal, é o berço da teologia liberal, onde a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia torna-se ou a Bíblia contém, embora que o movimento, que o liberalismo filosófico, ele trabalhe a Bíblia como não palavra de Deus. A teologia que se abraçou com um liberalismo filosófico, que gerou a filha chamada teologia liberal, acabou trazendo uma espécie de harmonização para também não desprezar completamente o documento canônico. Dizia assim, não, a Bíblia torna-se, ou a Bíblia contém. A Bíblia contém os liberais e a Bíblia torna-se os neo-ortodoxos, que eram os liberais de máscara, né? Liberais de máscara. Então, a partir deste século, houve, na verdade, uma releitura das Escrituras, não como um documento canônico, mas como um documento apenas histórico. E é fato que foram os liberais que elevaram a Bíblia ao universo acadêmico, que até então ninguém tinha essa preocupação de estudar a Escritura. E aí, por que nós estamos dando esse contexto? Porque é justamente no universo acadêmico, que hoje se perpetua, né, nos centros acadêmicos, a ideia de que a Bíblia ela deve ser analisada apenas como um documento literário antigo, ou seja, como um documento produzido pelo Israel antigo, fruto da religião primitiva de Israel e, segundo abordam, fruto do chamado período patriarcal. Então, a partir dessa ótica é que nós temos forrado aí o contexto das universidades e como esse texto ele é tratado. Sobretudo, o livro de Gênesis, e eu achei interessante a abordagem do seu livro, porque ele vai mostrar que tudo se inicia no Gênesis, né? Vamos dizer assim, todo o germe, os germes da doutrina, né? Toda a semente das doutrinas, elas vêm a partir do Gênesis. E é justamente no Gênesis onde a academia, de fato, ela vai em cima e vai dizer assim, não, olha, relato de Gênesis 1 a 3 é mitologia, assim como o senhor comentou aí de diversas nações que têm a sua cosmogonia, tem a sua explicação para a origem do mundo e do universo. Diz isso aí também uma cosmogonia hebraica que está no mesmo patamar que outras cosmogonias. Então, é justamente a partir desse método que o senhor utiliza, um método literal, porque quem escreveu o Gênesis pensou em que ele fosse interpretado de maneira literal, que o senhor faz o resgate, mas quando eu digo resgate, não que a igreja não pratique, mas o resgate dentro desse universo acadêmico, e o seu livro traz essa proposta desse diálogo de que a Bíblia ela não vai destoar em nenhum momento com um método científico honesto, né? Porque você tem, nesse universo científico, você tem os cientistas que aproveitam a sua, vamos dizer assim, o seu currículo acadêmico, o seu peso acadêmico, para muitas vezes trazerem para o círculo do debate acadêmico ideias que não são tão ortodoxas. Muito bem, essa ideia ela é cíclica, porque se nós estamos aqui nessa manhã para ouvir uma palestra sobre a doutrina da criação, penso eu, espero estar errado, mas prova que não temos um conceito definido sobre quem é o nosso Criador. Talvez não se faria uma palestra sobre a cruz de Cristo, porque isso é visto nas escolas dominicais, nos compêndios cristãos, nos cultos em geral. É uma coisa que já está definida. Isso não só dentro de um contexto teológico, mas de um contexto racional. Quando falamos da criação,
nós vamos entender que a criação tem um propósito único. É fazer o ser criado por Deus, dotado cognitivamente, mentalmente, intelectualmente, capaz de entendê-lo. Jamais Deus traria algo que parece ser complexo e não é complexo. Ele é complexo quando nós somos destituídos da capacidade natural que Deus nos deu de entender. Todos nós entendemos aquilo que está diante de nós de forma fácil, porque isso faz parte das capacidades intelectivas e cognitivas que Deus nos deu. Mas quando é para saber sobre Ele mesmo, parece que essa capacidade ela se volta contra nós. Se nós cremos que o que nós somos é criado, não surge ao acaso, e tampouco é fruto de algo sem intenção, não é? Sem um direcionamento. Se nós entendemos que o que somos provém de Deus, falo como cristãos, não deveria ou não era para haver dificuldade em entender quem fez isso conosco e quem nos criou. E qual é a particularidade do Criador para conosco, para com a sua criação? É que nós devemos simplesmente entendê-lo e compreendê-lo a partir do princípio que ele nos capacitou para isso e depois pela fé. Hoje, os antigos, eles não tinham a capacidade, a potencialidade que nós temos hoje. Capacidades tecnológicas, literárias, científicas. Mas aos Hebreus, capítulo 11, versículo número 2, os 3 primeiros versículos de Hebreus 11, capítulo 11 tem 40 versículos, mas os 37 versículos dependem ou estão conectados, tem uma coesão com os 3 primeiros. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. O versículo 2 diz assim: por ela, o sujeito aí é oculto, mas está se referindo ao versículo 1, ela quem é a fé. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. E o versículo 3 diz assim: pela fé, vou repetir o que eu já falei aqui, né? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que foi criado. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é criado, do que foi criado. O que é que nós aprendemos? Se você ler os versículos 4, 5, 6 até o 40, vai ver que tudo converge para esses 3 versículos. Os antigos alcançaram testemunho. O que significa essa palavra testemunho nesse contexto? Não é um relato de uma intervenção divina, de uma circunstância milagrosa que aconteceu. Quando ouvimos falar em testemunho, vamos logo pensar, foi uma intervenção divina, foi um livramento, foi uma coisa. Nesse contexto não é isso. A palavra ou termo, ou texto, o termo alcançaram testemunho, significa que eles se esforçavam pela fé para crer que Deus era o seu Criador. Quando lemos o versículo 6, vamos entender isso. O que significa esse testemunho? É a forma de agradar a Deus. O versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer, precisa crer que Ele existe. Para agradar a Deus, os antigos simplesmente faziam isso. A fé aí não era nas coisas. Fé não é elemento de barganha. Fé aí não é elemento para conquistar coisas, mas o contrário, era para agradar ao Deus de todas as coisas. Se eles alcançassem agradar a Deus, seguramente eles alcançariam todas as coisas. Aí vem um exemplo de Abel, de Enoque, Abraão, de Isaac, Sara, Agar e todos os demais. São mais de 12 ou 13 personagens que aparecem nesse capítulo 11, por isso que é chamado de Galeria dos Heróis da Fé. E talvez você nunca perguntou, por que esse título? Porque eles alcançaram o testemunho, não é que eles foram excepcionais, mas tudo o que eles fizeram foi crendo que Deus era aquele que respaldaria. Pastor, o senhor falou muito aí do capítulo 11 de Hebreus.
sempre a questão da fé como um princípio para a compreensão da criação como doutrina. Nós comentamos aqui, dando contexto do livro que serviu de fundamento para a elaboração do seu livro, do seu tema, a doutrina da criação. Nós falamos aqui sobre a teologia liberal. A teologia liberal, vamos falar dos neo-ortodoxos, que diziam assim: olha, a Bíblia deve se despir de toda mitologia e toda a questão mitológica, porque eles, sobretudo, não acreditavam na sobrenaturalidade. Não havia o sobrenatural. Tudo isso, se não pudesse ser explicado racionalmente, então não poderia ser considerado verdade. E tanto que hoje, quando se fala sobre a doutrina da criação nos moldes das Escrituras, usando a hermenêutica literal do texto, que é isso que ele se propôs a ser lido dessa forma, a academia diz que nós somos fundamentalistas. E por sermos fundamentalistas, esta hermenêutica não tem nem espaço no círculo acadêmico. O círculo acadêmico tem a hermenêutica feminista, a hermenêutica marxista, a hermenêutica da teologia negra, a hermenêutica da teologia gay, mas a hermenêutica histórico-gramatical ou a literalidade do texto não, porque quem faz isso são os fundamentalistas. Aí, a partir dessa fala, eu faço uma pergunta ao senhor. A doutrina da criação, ela se opõe ao método científico, considerando que o posicionamento da academia de alguma forma, uma certa ojeriza a essa interpretação literal da doutrina da criação? De maneira alguma, não é? Porque tudo vai, amados, da limitação de entendimento que nós temos. Hoje nós vemos o academicismo ou a ciência como a resposta final para todas as coisas. O livro não se opõe, pelo contrário. O livro ele enfatiza que Deus, eu vou parafrasear, é o autor e consumador da ciência. Não existe ciência sem Deus. Não existe conhecimento sem Deus. Quando nós falamos em ciência, nós vamos sempre ver na ótica humana, é claro. Como cristãos, nós devemos ver que existe uma linha de limitação científica que, quando não conseguem trazer respostas, começam a teorizar. O que é a teoria? É a tentativa de trazer respostas que no momento não existem. Quando olhamos para a fé, sem ser fideísta, mas quando olhamos para a fé dentro do contexto criacional, da criação, vamos ver que aonde a ciência para, a fé e o entendimento, porque existem vários tipos de conhecimento. Entre eles eu destaco o conhecimento a partir da fé. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos. Isso é conhecimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: e nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tem duas coisas que Deus não dá a ninguém. Uma é a sua glória e a outra é o seu conhecimento. Mas o versículo está dizendo que o Espírito Santo, ele penetra no mais profundo do conhecimento de Deus. Tem uma razão para isso? Vamos ver no versículo 12. O versículo 12 diz: porque qual dos homens sabe? Estão falando de conhecimento e ciência. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Aí o 12, ele arremata e diz assim: mas nós não recebemos o Espírito que provém do mundo. Mundo aí, contextualizando, significa do contexto humano, científico, do entendimento humano limitado. Mas o que provém de Deus, para que pudéssemos, vou falar de capacidade, de potencialidade, para que pudéssemos conhecer. Esse conhecimento não é o humano, para que pudéssemos conhecer. Limitou aqui, agora Deus entra em cena com o Espírito Santo, dando outro tipo, outro nível de conhecimento, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aí Jesus chega e diz assim, em João, no capítulo número 14, e o versículo 26.
Mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Existe hoje aproximadamente 120 áreas do conhecimento, e todas as áreas do saber, catalogadas humanamente falando, 120 áreas de conhecimento. Se alguém tivesse que estudar todas as 120 áreas para dizer eu conheço tudo, eu sei de tudo, em uma média de 5 anos por cada área, por cada graduação, com exceção de algumas outras áreas, mas uma média de 5 anos, esta pessoa levaria 600 anos só estudando as 120 áreas para dizer eu sei de tudo, eu conheço tudo. Ninguém é capaz de fazer isso. Mas Jesus chega e diz assim: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas. Há coisas que você vai aprender na academia. Graças a Deus, porque existe a academia e a ciência. Mas tem coisas, uma delas é a doutrina da criação, que você só entenderá pelo Espírito Santo. Pastor, houve um momento na história do protestantismo, não vou dizer assim, não do protestantismo, mas da apologética no Brasil, que geralmente quando se tratava de temas como esse, era fé versus ciência. Era uma guerra. Ou você estava do lado da fé, ou você estava do lado da ciência. Esse seu livro, ele vem propor uma outra dinâmica, uma dinâmica dialogal, uma dinâmica onde que se estabelece o limite de cada um. E falando de limite, eu lembrei agora de um teólogo, Strong, ele fazendo esta relação, ele falando dessa relação entre fé e ciência. Ele diz que a fé e ciência, a relação da fé e ciência é como um pato e uma galinha, e que fizeram amizade, onde a galinha é a razão e o pato é a fé. Então eles na terra, eles transitam normalmente, andam, conversam e tal, mas quando chega na beira do lago, a galinha fica e o pato vai embora do lago. E aí ele diz o seguinte, que a razão, por estar limitada, ela tem o seu campo de limitação e tem a sua fronteira. E onde a fronteira da razão chega, entra aí o pato, que é a fé, que transita no mundo metafísico. E esse livro que o senhor produziu é um livro que, em linhas gerais, ele vai dizer isso. Não podemos buscar a verdade absoluta na ciência, porque a ciência, enquanto método, é uma verdade em aberto, porque ela tem a síntese, a antítese, a contestação e tal, é um método aberto. Não podemos buscar a resposta absoluta na ciência, até porque, por natureza e definição, é teoria da evolução, que é o que vamos falar agora, comentar com o senhor, teoria da evolução, como também o criacionismo, que também é uma teoria. Aí alguém diz, não, mas criacionismo é Bíblia, calma. O criacionismo é uma coisa, evolucionismo é outra coisa, e a doutrina bíblica, a doutrina da criação, que o senhor propõe no seu livro aí, que o senhor desenvolve no seu livro, é justamente essa visão bíblico-teológica, que a revelação, que não foi dada por razão, que a fonte da ciência é a razão, a fonte da teologia é a revelação. Paulo vai dizer em Romanos 1 que de outra forma o homem não conheceria, né? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então a iniciativa sempre foi de Deus. Então, a partir desse contexto aqui que nós elaboramos, a minha pergunta é a seguinte: o relato bíblico sobre a criação é cientificamente verificável? Pode ser verificado cientificamente o relato bíblico da criação? Sabendo que Deus é o autor e consumador da ciência, sim. Mas quando nós falamos em ciência, nós temos que ter maturidade e consciência de saber uma coisa. Existe a ciência, é bíblica, essa ciência vai se multiplicar. Existe a pseudociência. A pseudociência, ela vai trabalhar sempre para fundamentar todo o pensamento humano, todo o humanismo, todas as ideologias, todas
a questão cultural, tá certo? Um existencialista, ele diria o seguinte, que o homem primeiro ele existe, para depois ele definir-se, depois ele falar as finalidades por que ele existe. A Bíblia não. A doutrina da criação não. As coisas já nascem com finalidades, com propósitos, não é? A gente chama isso na filosofia de uma realidade ontológica. E que realidade ontológica é essa? Que as coisas vieram à existência já com uma finalidade. Quando Deus tira o povo do Egito, o povo mais de 400 anos, 430, 450 anos no Egito, tendo acesso, sendo formado na cultura, na religião, na ciência, na política, nos costumes e principalmente nas cosmogonias, que na época as mais fortes eram a egípcia e a caldeia, ou a babilônica. E todas as cosmogonias são politeístas. Nós não podemos firmar a criação baseado como mais uma tentativa, ou mais um mito, ou mais uma lenda, porque ela vai diferir de quê? Todas as cosmogonias existentes eram e são politeístas. A criação é a única expressão de existência do homem, da origem do homem, onde Deus se propõe como Deus único. Então, quando Deus tira o povo do Egito, não foi apenas um transporte, não foi apenas um traslado, não foi uma mudança de região, de terra, de localização. Não foi só isso. Quando Deus tira o povo do Egito e lhe promete uma terra prometida, a intenção de Deus era trazer a eles a verdadeira resposta para como aquelas pessoas vieram à existência. E nessa proposta, Deus se apresenta como Deus único, monoteísmo, com propósitos, com razão. Então, a gente vê aí a realidade ontológica. Deus cria já com finalidades e com propósito. Baseado nisso, não teria como o povo de Israel voltar a questionar baseado no politeísmo ou nas cosmogonias que eles saíram. Porque Deus já inseriu, já mostrou com lógica, com razão. Por exemplo, por que nós chamamos luz de luz? Já procurou saber quem foi que deu esse título, de onde veio a etimologia dessa palavra? Não tem. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz. Já havia luz quando ele determinou? Não. Mas ele já disse, eu vou criar algo e esse algo vai se chamar de luz. Então isso é a fórmula criacional, dar finalidade às coisas. O que nós vemos hoje são pessoas querendo dar ou reinterpretar, dar finalidades, dar propósito àquilo que já foi criado, tá certo? Com uma finalidade. Porque Deus é o nosso Criador. Eu não preciso que a ciência me prove se Ele é ou não. Eu não preciso que a ciência me prove os outros parâmetros da criação. Simplesmente, isso não é fideísmo, não é uma fé cega, não é uma fé desproporcionada, mas é justamente aquilo que Deus quis que o povo de Israel tivesse. Estou libertando vocês do Egito e estou lhe dizendo, eu sou Deus, eu sou o Criador. E naquela época não existia, como eu falei aqui, capacidades tecnológicas como existem hoje. Hoje nós sabemos que o Sol é um astro maior do que a Lua. Mas na observação da Terra, quem é o maior? É o Sol ou é a Lua? Eles são do mesmo tamanho. Você vai ser inclinado a dizer que o Sol é maior porque você sabe, sente astronomicamente que é isso. Mas do observador, uma lua cheia e um Sol, olha o eclipse. É do mesmo tamanho, o arco é do mesmo tamanho. Mas como é que há 3.300, 400 anos atrás, Moisés já sabia que o astro maior governa o dia e o astro menor governa a noite? Como é que ele sabia dessa informação que da visão do observador da Terra não tem? O Criador passou essa informação, porque ele sabe, ele é o Criador e ele forma e dá
o astro maior, isso é finalidade, para governar o dia. Você nunca vai ver o sol de noite, nunca vai ver a lua de dia. Então, isso são finalidades, propósitos criacionais de Deus. É um pequeno exemplo, dentre outras coisas que nós podemos obter. Pastor, hoje se fala muito em criacionismo científico, né? Na verdade, o criacionismo. E nós temos aqui, pelo menos no Brasil, dois grandes nomes, né? Nós temos o Adalto Lourenço e o Marcos Eberlin. Adalto Lourenço recentemente faleceu e ele era o homem da física. O Marcos, o Ebert, né? O Eberlin, ele é o homem da química. E há uma tendência natural daqueles que começam a estudar sobre o criacionismo de às vezes correrem o risco de tentar ancorar as certezas das escrituras a partir de cada descoberta científica, porque a descoberta científica, como ela é uma verdade provisória, então ela pode ser revisada e pode ser até derrubada, entendeu? Então há uma tendência natural de algumas pessoas dizerem, não, eu vou buscar na ciência, até cristãos mesmo, na área da apologética, de buscarem informação e mergulharem tanto na ciência, esquecerem aquilo que é mais essencial, que é a palavra de Deus, né? que é a palavra revelada. O que seria o criacionismo científico, e se é possível ser criacionista e ao mesmo tempo acreditar no Big Bang? Ok. Quando falamos em criacionismo, é importante saber que o criacionismo ele tem 3 pressupostos. O criacionismo científico, o criacionismo religioso e o criacionismo bíblico. Dentro do criacionismo científico ainda tem uma subdivisão chamada de teologia do design inteligente, ou TDI. Então, cada uma dessas 3 propostas, apesar do nome ser criacionista, levar esse nome, dando a ideia de que está totalmente ligado ao princípio bíblico, é um erro pensar isso, tá certo? Ser criacionista não significa defender a Bíblia, a criação, como doutrina. No meu ponto de vista, criacionismo é uma teoria que serve apenas para fazer oposição, contraponto, contra-argumento ao evolucionismo. Ou seja, quem se diz criacionista está dizendo, eu não sou evolucionista. Mas qual é o cuidado que devemos ter com ser criacionista? Primeiro, o criacionismo científico, ele não tenta, de forma alguma, não é a sua proposta provar a existência de Deus, o Deus da Bíblia. Não é. É simplesmente contrapor que existe uma razão pela qual as coisas foram criadas e que essa razão ou esse agente não é necessariamente o Deus da Bíblia. Eu conheço criacionistas, por exemplo, que são ateus. Eu conheço criacionistas que defendem religiosamente, têm suas deidades, né? suas divindades. Então, o criacionismo científico, ele procura, por meio da ciência, provar que as coisas não vieram a existir de forma aleatória, de forma sem propósito ou sem direcionamento. Então, prova através da ciência. O criacionismo religioso, ele tenta mostrar ou estuda todas as cosmogonias humanas das nações. São várias, tá certo? Então, a egípcia, a babilônica, a suméria, entre outras, e até as modernas, né? E o criacionismo bíblico é uma tentativa de associar a criação ao relato bíblico, mas não tem também nenhuma preocupação de defender como doutrina. É apenas uma exposição, mas doutrinariamente não. O que é o Big Bang? O Big Bang é uma teoria, é uma tentativa, tem uma teoria de harmonizar a Bíblia, a criação, com um início, um princípio. Só que como se trata de teoria, essa teoria já foi revista por várias e várias vezes, não é? E cada tentativa frustrada traz uma nova teoria, mas para simplesmente afirmar que houve um início. Ok.
quem é o agente desse início? Ninguém sabe. Então, quando não se sabe, já foge ao que Gênesis 1:1 diz, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se eu creio no Big Bang, mas eu não posso dizer que esse Big Bang foi uma singularidade, não foi o Deus que eu creio, eu acho que é perigoso ser cristão e dizer, eu creio no Big Bang como uma forma mais científica de racionalizar a ciência com a Bíblia. Não precisa forçar, não precisa, muitas vezes, extrapolar o contexto científico para dizer a Bíblia tinha razão. Não precisa. Pastor, o senhor afirma que a Bíblia, no seu livro, o senhor afirma que a Bíblia, mesmo não sendo um livro científico, é essencial ao conhecimento científico. É claro que o livro, por não ser a Bíblia, em nenhum momento a proposição na produção do livro das Escrituras, Deus não tinha como finalidade ser um manual científico. Paulo, em Romanos 15:4, vai dizer, tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pelas consolações das Escrituras tenhamos esperança. Então, a Bíblia, na verdade, é uma síntese da história da salvação, que está em 3 grandes bases. Primeiro, mostrar Deus como um Criador. Segundo ponto, mostrar o homem, a queda do homem. E o terceiro, mostrar a redenção. Criação, queda e redenção, que é os 3 pilares de toda a revelação da história da salvação. Mas o senhor, no seu livro, diz que mesmo ele não sendo um livro científico, ele é essencial ao conhecimento científico. Por quê? Partindo do princípio que eu falei já no início da palestra, que Deus é o autor e consumador da ciência, esse conhecimento que nós podemos encontrar de forma científica, apesar da Bíblia não ser, o propósito não é esse, isso vem, eu creio que isso é uma janela, é uma janela que Deus dá para mostrar que com o conhecimento que temos, o conhecimento, o avanço científico e tecnológico que temos, é possível crer na Bíblia. Quando a gente fala de ciência, pensa que todo cientista é ateu, e é um equívoco. Existe uma grande quantidade de cientistas, um grande percentual de prêmios Nobel na academia são de cristãos, de homens que criam na Bíblia. As descobertas, não a criação, as leis naturais não foram criadas pelo homem, foram descobertas e sistematizadas por cientistas, e todos eles eram cristãos. E ao descobrirem e sistematizar e aplicar essas leis, eles convergem que existe um agente superior, e como cristãos eles acreditavam que Deus é quem está, Deus é o autor de toda essa profundidade e complexidade. E como ciência, eu percebo que a ciência ela meio que tateia quando se compara ao conhecimento de Deus, porque a própria ciência ela não se rende, não vai se render, mas ela vai se calar. E quando ela se cala, não encontra a resposta, é aí onde a nossa fé ela demonstra que existe, isso é Deus, só pode ser Deus, não existe uma outra razão. Deus como Criador, não é Deus como uma entidade ou Deus como um ser, uma expressão religiosa superior, não, é Deus conscientemente, com a razão que Ele nos deu para compreender que Ele é Deus. Não temos nenhuma dificuldade em reconhecer o trabalhar de Deus ao longo da Bíblia, os seus milagres, as intervenções, a própria vida de Jesus, os apóstolos, aquilo que nós vivenciamos hoje. Por que cremos que uma oração pode resolver muitas coisas? E muitas vezes temos dificuldade de saber se realmente Deus é o Criador. Até onde a verdade bíblica vai? E até onde a minha razão deve dizer, isso aqui é Deus, isso aqui, não sei, não é Deus. Como é que eu creio em algumas coisas e em outras eu tenho dificuldade em crer? Não é? É aí que a gente vê a nossa deficiência em condicionar. Deus é o Criador. A ciência, a verdadeira ciência, ela vem a somar, na expressão, na demonstração dessa criação. Pastor, o senhor falou aí que o criacionismo, existem criacionistas que são ateus, porque
Na verdade, o criacionismo científico, ele vai demonstrar de que há uma mecânica, toda uma engenharia que funciona de maneira perfeita, em sintonia perfeita, né? E que não tem como negar de que, de alguma forma, isso não pode ser obra do acaso, embora que não se dobrem, que seja fruto de um agente, um Deus que esteja por trás de tudo isso. Por outro lado, você tem também aqueles que acreditam que Deus existe, deixando o ateu de lado, aqueles que acreditam que Deus existe. Nem todos teístas são criacionistas no seu sentido de entender o texto de maneira literal. Por exemplo, existe o chamado teísta evolucionista, ou seja, ele acredita que Deus criou todas as coisas, mas quando vão tratar dos dias literais do Gênesis, eles dizem não. Cada dia aí não é um dia, porque no hebraico esse dia aí pode ser eras, então interpretam os dias de Gênesis não como dias literais, mas como eras. E aí, ao mesmo tempo em que é teísta, procura fazer uma harmonização para dizer assim, a gente precisa dialogar com o método científico. Já parte um equívoco daí de que evolucionismo não é método científico, é uma teoria. E tanto o evolucionismo, quanto o criacionismo e quanto teoria científica, nenhuma pode ser verificável, né? Porque para isso teria que fazer uma viagem no tempo e verificar a criação. Como a evolução não pode ser verificável, a criação não pode ser verificável. O criacionismo, ele é muito mais confortável, porque a gente não tem que discutir como é que surgiu. A gente já sabe que Deus é que criou todas as coisas, então não tem que discutir disso. Então, partindo dessa afirmação, o que seria a teoria da Terra Jovem? Eu vou aproveitar e já emendar. Os dias da criação são dias literais. O senhor fala sobre a Terra Jovem. A Terra Jovem é Terra Antiga, porque quando se descobre aí um artefato aí muito antigo, ele diz assim, isso é bilhões de anos, milhões de anos. De fato, a Terra é tão antiga assim quanto os evolucionistas propõem a defender, ou a Terra, na verdade, é uma Terra jovem? É bem interessante essa pergunta, inclusive a gente vai ser respaldado por geologia e outras ciências, né, arqueologia, que vão dizer, e aí, como é que você responde isso? Eu vou rapidamente falar uma coisa que aconteceu. Estive na missão, trabalhei 5 anos em Buenos Aires, 5 anos em Mendoza, que é uma terra lindíssima, maravilhosa, Mendoza, onde está o evangelista Lorival hoje. E Mendoza é conhecido como a capital do vinho. Os maiores vinhedos, os melhores vinhos de exportação são lá de Mendoza. Inclusive esse Malbec, que até perfume tem, é lá de Mendoza. Existiam alguns irmãos que trabalhavam no vinhedo, na produção, nas bodegas onde fabricavam vinho. Eu cheguei para um irmão uma vez com uma curiosidade, perguntei assim, irmão, me diz uma coisa, um vinho, para ser chamado de bom, e receber um selo, uma autenticação de tipo exportação, quanto tempo mais ou menos leva? Poxa, é um processo muito criterioso. No mínimo 1 ano para ele começar a receber o selo e ser exportado. Isso tem que ser armazenado em barris de carvalho, que não são todos os barris. Os carvalhos têm que ser ou da Escócia ou americano. Só esses 2 tipos de madeira, não pode ser qualquer madeira. O ambiente tem que ser controlado, a umidade, a luz, tudo tem que ser controlado. Eles ficam ali no mínimo 1 ano para ser chamado de bom. Digo, ok. Agradeci. Quando eu saí, eu glorifiquei a Deus, porque eu fui lá para João capítulo 2, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre. E ali a gente vê que Jesus manda encher algumas talhas, 6, 7 talhas de pedras. E interessante, esse foi o primeiro milagre. Os demais milagres de Jesus, a gente vê Jesus orando para ressuscitar Lázaro, Jesus ora. Para multiplicar pães, Jesus ora. Digamos que essa oração leve 30 segundos. Mas, irmão, no primeiro milagre ele não orou, não. Ele falou assim, enchei as talhas. Quando encheram, disse, agora retirai. Ele nem orou. Aí leva para o enólogo da época, que era o mestre Sala. O enólogo é a pessoa responsável por conhecer o vinho, a safra, até pelo cheiro, ele sabe, pela textura.
E aquele homem diz assim, interessante, chamou o dono da festa assim, geralmente se coloca o vinho bom primeiro, depois que todos estão cheios, serve-se o vinho inferior. Mas tu deixasse o bom vinho por último. Água, H2O, molécula simples. Mas vinho, a complexidade do vinho são muitas moléculas, carbono, nitrogênio, oxigênio. Ele mudou a molécula, a composição molecular de uma substância para outra instantaneamente. Pergunta: qual é a dificuldade que Deus tem de criar as coisas do jeito que Ele quis, do jeito que Ele pensou? Mas a ciência vai comprovar em uma datação radiométrica, em uma datação que aquilo tem milhões e bilhões de anos. Primeiro, isso é uma medida humana. A medida mais comum que nós ouvimos hoje é carbono 14. Você sabe o que é carbono 14? É o rastreamento de carbono que existe nos organismos, nos seres. E esse carbono, ele decai, cientificamente falando, quimicamente falando, esse carbono decai a uma média de, no máximo, 5.780 e poucos anos. Mas existem rastreamento de carbono em alguns organismos que passa de bilhões e milhões de anos. Agora você vai perguntar, está certo isso? Seria interessante saber se realmente está certo. É uma maneira de infundir ou argumentar um propósito natural, do naturalismo. Aí vem os fósseis, vem as rochas, vem as plantas, que uma resposta para isso também é óbvia. A gente tem que ver o que foi que o dilúvio causou na Terra, o catastrofismo que o dilúvio trouxe à Terra. Então, nunca é bom a gente receber uma informação e só ficar calado com aquilo. Tem outras ciências, outras fontes que você pode estudar. O dilúvio, por exemplo, trouxe um catastrofismo, uma modificação na crosta terrestre, todos os aspectos, na biologia, na fauna, em todos os aspectos, na composição do ar, na composição dos elementos químicos, tudo foi mudado. Mas isso ninguém vê, porque isso não responde aos milhões e milhões de anos que às vezes a ciência ela quer trazer. Com relação aos dias, pastor Nadir Jackson, é muito simples nós observarmos, irmãos. Os hebraístas, eles vão se apegar à partícula da palavra dia, que é íon. Mas esquecem, claro, eu vou usar a partícula, a palavra íon, para aquilo que eu queira respaldar. Íon pode ser visto como eras, pode ser visto como um momento, pode ser visto como uma etapa, uma fase, mas também tem íon como literalidade. Como é que eu vou resolver isso? É muito simples. Na nossa língua portuguesa existem palavras que têm vários significados. Por exemplo, um exemplo bem simples que eu creio que todo mundo já ouviu. A palavra manga. Manga ela pode ser um substantivo, pode ser um verbo, pode ser uma fruta, pode ser uma peça de um carro. E se eu chegar para você e dizer assim, a manga da minha camisa está muito azeda, tem coerência? Não tem coerência. Eu vou fazer uma vitamina na manga do motor do meu carro. Tem coerência? O que é que traz coerência? É o contexto. Quando eu falo que os dias da criação, eles são literais, qual é o contexto disso? É porque houve tarde e manhã. Isso é o contexto de dia no aspecto literal. É pouco? A gente vai para Êxodo, capítulo número 20. Nos mandamentos que Deus dá ao povo de Israel, Deus fala sobre a guarda do sexto dia. Capítulo 20, versículo 9, vai dizer assim: 6 dias trabalharás, mas ao 7º descansarás. Esse é o dia do Senhor. O versículo 11, ele diz, que é uma das coisas que a gente tem que ter cuidado, quando vai dizer a Bíblia diz, a Bíblia fala, o texto diz. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela não será, ela é. E a gente escuta muito por aí, porque a Bíblia vai dizer, se ela é a palavra de Deus, então ela não vai ser, ela é. Então, o texto diz o seguinte: porque em 6 dias criou o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou.
Como é que Deus estava ensinando ao povo por meio de Moisés um dos mandamentos do decálogo tão importante, que era o sexto dia, e ele condicionou esse mandamento à criação em 6 dias, porque em 6 dias criou o Senhor os céus e a terra, e no céu descansou. Se esses dias fossem eras, esse mandamento já estaria comprometido, porque o povo jamais ia guardar um mandamento baseado em um contexto de tempo totalmente diferente. E para finalizar, a questão da terra jovem e da capacidade de Deus de criar as coisas de maneira como ela é, porque quando se fala de a coluna geológica, essa coluna geológica vamos encontrar estudos geológicos, paleontológicos, aí vai dizer que para cada um vai ter uma data. É aí onde entra o catastrofismo do dilúvio, que também é uma ciência que deve ser observada, deve ser estudada. Mas, no livro dos Salmos, o Salmo de número 33, os versículos 6 e depois o versículo de número 9, diz assim: falou e tudo se fez, ordenou e logo tudo veio a existir. Se você pegar essa parte, essa palavra logo, o que é logo aí? Logo é uma conjunção conclusiva temporal. Ele está concluindo assim, tudo foi feito. Temporal, porque está dizendo, naquele exato momento Deus criou. Conjunção, porque está juntando a frase anterior com o versículo 9. Então, Deus tem a capacidade de criar todas as coisas da forma como Ele quer. Agora, nós como cristãos, quando associamos ou queremos dizer que os dias não são literais, baseado no quê? Informações científicas, que tem tudo a ver com o catastrofismo do dilúvio. É como que estivesse maquiando a criação e não estabelecer que ela é literal e que Deus assim o criou. Com quantos anos Adão foi criado? Adão não provou da fase infantil, pré-adolescência, nem jovem. Adão já foi criado adulto. Por que Deus pôde criar Adão adulto e não pôde criar o universo com a existência ou a aparência que ele determina ser? Outra coisa, pastor, nós nos apegamos muito astronomicamente a bilhões de anos-luz. Primeiro que anos-luz é uma medida humana e anos-luz é uma medida de distância, não é uma medida de tempo. É uma medida de distância. Claro, dentro da física pode ser utilizado como tempo. Mas o Hubble, que é o telescópio que foi criado pelo seu inventor, Hubble, ele já datou o universo com 1 bilhão, 2 bilhões, 3, 5, 6, parou em 13,8 bilhões de anos. Ele apontou para um ponto do universo de onde ali começa a aparecer apenas gases. Então ali diz que é o início do universo. O James Webb, que é um telescópio que foi lançado há pouco mais de 2 anos, ele já mudou essa visão. E o James Webb já encontra há 26 bilhões de anos galáxias elípticas, prontas, concisas, formadas. Qual é a resposta então? Como é que no começo parece como que está agora? A Hebreu diz assim, porque aquilo que é aparente não foi feito necessariamente do que se vê. E para fechar essa pergunta, se você abrir a sua Bíblia, quem tiver Bíblia, no livro de profeta Isaías, capítulo 40, e o versículo 12, nós vamos ver o seguinte, que anos-luz é uma medida humana, é uma medida astronômica, é uma medida da física. Mas Deus não precisa de anos-luz, Deus não precisa. Como Criador, a Bíblia diz, o professor Givanildo puder ler, 40 e 12. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. É uma pergunta? Sim. É uma pergunta, né? Deus não precisa de ano-luz. Ele só precisa do pó. É uma metáfora, é um sentido figurado. Claro que Deus não precisa medir, mas está dizendo, Ele é o Criador.
Entendam, anos-luz é mentira? Não, é ciência. Nunca vai dizer que é mentira, como cristão vão chamar você de ignorante. Não, anos-luz é ciência. Sim, existe, é verdade. Mas Deus não precisa dele. Deus mede o universo a palmos, porque Ele é o Criador. As águas Ele mede no seu punho, porque Ele é o Criador. O pó da terra Ele coloca na sua mão, porque Ele é o Criador. Os antigos precisavam de uma teoria científica para crer nisso. Simplesmente eles faziam o que vocês estão fazendo aqui agora. Ô, glória. O senhor tocou aí num assunto que eu achei interessante, que a ciência, né, a ciência moderna, ela surge justamente ali no ambiente do século XIX e século XX. Os cristãos para trás não tinham nem acesso a isso, mas perseveravam pela fé. O maior agente preservador das Escrituras e aplicador da salvação é o Espírito Santo, sempre esteve presente na história. E os cristãos do século XVIII para trás nem sabiam de nada disso, tampouco tiveram acesso aos rolos do Mar Morto para dizer assim, de fato a Bíblia é perfeita, é a palavra de Deus. Apenas creram e morreram nessa esperança, que na mesma esperança que estamos perseverando, de um dia estarmos com eles na eternidade. Pastor, uma outra questão que eu queria apresentar aqui como última pergunta é o seguinte: é muito comum as pessoas que se dedicam à apologética e entram nessa questão, nessa teoria científica. Teoria científica é o criacionismo, que é a tentativa de, por meio do método científico, tentar dizer, olha, o que a Bíblia diz é perfeitamente plausível a partir do conhecimento científico. Só que a gente também sabe que dentro da academia você tem o evolucionismo, que não parte, na verdade, de pressupostos científicos, são teorias. Nós temos aí uma série de aferições que são feitas, por exemplo, a questão do anos-luz, a questão do carbono 14. Inclusive, eu lembro que em 91 eu li um artigo no Jornal do Comércio, no ano de 91, em que haviam descoberto um camarada no gelo lá nas montanhas da Itália, entre a Itália e a Suíça, por ali, e viram que eles estavam com roupa de couro e tal, e fizeram a datação. Na verdade, chegaram a datação de que ele tinha aproximadamente 70 mil anos. E foi uma revolução, descobrimos este homem e tal, vamos descobrir sua história, que tribo e tal. E aí, pouco tempo depois, eles puseram esse homem em um museu, para visitação. E aí, para surpresa, uma pessoa olhou e reconheceu o homem. E chegou lá e era um parente dele que tinha desaparecido. Então, partindo dessa afirmação, que isso não é apenas um fato isolado, isso é muito comum, principalmente quando se quer provar o que é improvável. Então, algumas pessoas às vezes usam essa questão do tempo, dos milhões de anos, e às vezes fazem uso até disso como se fosse um método científico. Então, nós paramos e pensamos o seguinte: por que é que nós cristãos não devemos estar tão preocupados e até de maneira frenética com a reafirmação da nossa fé a partir de pressupostos científicos? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é o seguinte: o seu livro é um livro que atende a uma proposta apologética que não tem como finalidade fazer confronto com ninguém. Nós tivemos aí um filme, o filme Deus Não Está Morto, e que a boa parte, algumas coisas que foram comunicadas no filme não foram tão positivas, porque ele partia da pressuposição de um aluno que enfrenta o seu professor ateu, e o professor ateu se deixa ser enfrentado, e aí no final tem aquela história de amor e acaba se convertendo. E quando na realidade a coisa não acontece dessa forma.
Na academia, qualquer um aluno que se propor, por mais razão que ele tenha, por mais conhecimento que ele tenha, ele se proponha a enfrentar o seu professor, ele sempre vai perder nessa briga, porque ele depende do professor para a sua avaliação, depende do professor para a sua formação, depende do professor para continuar no seu objetivo, que é o objetivo do curso. E aí nós aproveitamos essa fala para dizer o seguinte: qual é o conselho que o senhor dá ao jovem estudante, ao jovem universitário, aquele que adquiriu o seu livro ou que vai adquirir o seu livro? Qual é o conselho que o senhor dá em relação a esse jovem universitário na universidade frente a toda essa oposição? Uma das coisas que nós às vezes ouvimos muito é que a doutrina da criação não interfere na salvação. Eu vejo isso como algo relativo. Não é que interfere diretamente, você pode ser salvo e ter outros pensamentos com relação à criação. Mas vai chegar um momento que você vai se deparar com situações em que você deve corroborar a sua salvação com o Deus que lhe criou. Um autor chamado Francis Schaeffer, ele diz que o cristianismo não deveria começar com aceite Jesus como seu Salvador. O cristianismo deveria começar com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Paulo chega em Atenas, no capítulo 17, versículos 23 e 24 de Atos, Paulo, um poliglota criado aos pés de Gamaliel, filósofo, político, um homem de uma sapiência incrível, e ele chega entre os estoicos, entre os filósofos, e ele começa o seu argumento não falando dele. Ele poderia começar falando dele: eu sou Paulo, filósofo, político, poliglota. Não, ele começa falando de Deus, ele começa falando do Criador. Porque passando eu entre os vossos santuários, encontrei um, o qual estava inscrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós adorais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. O que fez os céus, a terra, todas as coisas, nele reside a vida, a respiração e todas as coisas. O fato de nós sermos acadêmicos, universitários, você não precisa deixar de crer na Bíblia, deixar de crer na criação para ser um bom aluno. Você pode estudar, pode ser o melhor aluno da sala e continuar como um crente fiel, um servo de Deus. Porque a sua convicção, olha, quando Jesus ele cita Gênesis, Mateus capítulo 19, capítulo 24, versículo 38, 37, ele cita o dilúvio, capítulo 24 de Mateus, versículo 37, Jesus não está citando Gênesis para corroborar o seu ensino. Jesus é o verbo, ele é a palavra. Ele não precisava usar exemplo de ninguém para dizer que a sua palavra é verdadeira. Jesus não usa Gênesis para corroborar o seu ensino. Ele usa Gênesis para dizer que Gênesis é verdadeiro, é literal. Noé é literal, não é? No princípio não era assim, isso é literal. Então Jesus usa Gênesis para corroborar Gênesis e não para corroborar o seu ensino. Então, diante disso, qual é a resposta que eu tenho para a vida eterna? Se eu perguntar aqui, quem tem a vida eterna, quem vai morar no céu, todos vão levantar a mão. Baseado em quê? Em teorias? Na ciência? Como é que você vai morar no céu, obter a vida eterna? Tudo que você faz converge para isso. É baseado em quê? É numa teoria? É numa datação radiométrica? É uma datação química que você vai morar no céu? Você não precisa disso. Não desfazendo. A ciência ela é fundamental para nossas vidas. Tudo que nós estamos vivenciando aqui é resultado de quê? De ciência. Os remédios que tomamos, não é? E todos os benefícios que a ciência traz para nós, para o homem. Agora, quando se fala, irmão, de vida eterna, de salvação, de criação, eu creio que nós devemos ser
mais segmentados nisso. É crer que Deus é aquele que nos criou e que eu posso ir para a academia. Uma vez um professor me interpelou e disse assim: você é crente? Aí ele soltou uma risada. Ele disse assim: eu vou lhe dar 5 anos para você provar que Deus existe. Eu simplesmente dei outra risada, educadamente, e disse assim: eu vou lhe lançar um desafio também. Eu vou lhe dar 6 anos. Eu quero que o senhor utilize todos os aparatos tecnológicos, argumentos filosóficos, científicos, químicos, todos os argumentos que o senhor quiser ao seu dispor para me provar que ele não existe. Eu disse: professor, vamos fazer o seguinte, vamos estudar, me ensine o que eu preciso, mas não mexa com a minha fé. Eu não vou impedir que o senhor seja quem o senhor é, a ideologia que o senhor escolheu ser, ou o pensamento filosófico, ou ideológico, ou religioso que o senhor tem, não vou tocar. Agora, me passe apenas o seu conhecimento científico, e deixe que de minha fé cuido eu. Acabou. Nós não precisamos tremer diante do acadêmico, basta se posicionar. Eu tive um professor na academia que ele diz o seguinte: aqui vocês não estão para crer, vocês estão aqui para saber. O crer é com vocês. Vocês estão aqui para saber e saber o necessário para a disciplina e poder alcançar aí a aprovação e seguir com os vossos sonhos. Queridos irmãos, nosso tempo já correu, né? Vamos aqui para a última pergunta que temos ainda. Vamos facultar os irmãos que querem fazer perguntas. Só 4 perguntas. Os irmãos depois vão levantar a mão e depois vai ser direcionado o microfone aí para que os irmãos possam fazer o pastor. A última pergunta, pastor, diz assim: por que a doutrina da criação é importante para uma cosmovisão cristã? Ok. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a capacidade que nós temos de interpretar e experimentar o mundo que nós vivemos. É dar à realidade que nós temos hoje um sentido cristão, não é? Cosmovisão cristã. A palavra cosmovisão nem é teológica, ela é filosófica, tá certo? E ela foi adicionada à teologia por 2 grandes teólogos, um alemão e outro escocês, James Orr e Abraham Kepler, um filósofo alemão e um filósofo escocês. Eles adicionaram isso à teologia rapidamente, para que essa visão, essa cosmovisão fosse aproveitada dentro da visão cristã. A importância da doutrina da criação para a cosmovisão cristã, ela vai nos ajudar, irmãos, a não sermos levados por quaisquer ventos de conhecimento, do conhecimento que existe. Nós temos, por exemplo, já falamos aqui do exemplo da luz, não é? E houve luz. Se você olhar em Gênesis, por mais de 10 vezes Deus usa a expressão "e disse Deus". Essa expressão não é um vocábulo, não é um fonema, é uma fórmula criacional. Então, Deus cria todas as coisas com uma finalidade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós vamos encontrar a mesma fórmula para a criação da mulher. E disse mais Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma disjuntura que lhe corresponde. Aí traz a mulher, essa mulher vai somar ao homem e aí formar a primeira formação cultural, a primeira família, a instituição. E a partir dali, todos os descendentes passariam a obedecer ou a viver dentro de uma cosmovisão do Criador. Claro que depois veio o pecado e estraga tudo isso. Mas a intenção de Deus, Deus não criou a mulher como uma falha. Será que foi uma falha? Ele criou, depois viu que não. Deus não está comunicando que ele falhou. Ele está comunicando um propósito. Tá certo? Então, a cultura, a sociedade que nós vivemos, ela é padronizada, parametrizada, influenciada por outros parâmetros. Aonde é que a doutrina da criação vai nos trazer benefícios cristãos para vivermos? Primeiro, existe um modelo, existe um padrão, existe um princípio, baseado que Deus é aquele que nos traz tudo com finalidade, é o telos de Deus, a finalidade. Por que não abraçar
a criação como doutrina. Uma pergunta: por que doutrina e não simplesmente criação? É porque a criação, ela reúne as principais, as doutrinas mais básicas e elementares da fé. Doutrina é ensino, é pedagogia, é didática. Quando eu falo antropologia, é doutrina ou não? Os estudantes de teologia que aqui estão. Soteriologia, é doutrina? Escatologia? Paracletologia? Pneumatologia? Ramartologia, é doutrina? Nos 3 primeiros capítulos de Gênesis você vai encontrar tudo isso. Paracletologia, 1 e 1. 1 e 26. Soteriologia, 3 e 15. Antropologia, 1 e 26, 2 e 7. Angelologia, 3 e 16. Soteriologia, 3 e 15. Vai encontrar tudo na Bíblia. Por isso que é doutrina. Porque como é que eu creio nas doutrinas elementares, mas eu vejo Gênesis como mito, como proposta científica, como criacionismo? Por isso que é doutrina da criação. Como doutrina, ela forma a base da nossa fé, a base da nossa crença e principalmente a cosmovisão cristã que devemos ter e ver do mundo de hoje. Para que eu tenha essa visão, eu não posso tê-la a partir de pressupostos científicos, humanos, mas sim a partir do propósito que Deus estabeleceu em Gênesis. Para finalizar, não é um acaso isso. É uma simetria divina, eu vejo como uma simetria divina. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis, você não vai encontrar a presença do pecado. Não vai encontrar. O pecado ele surge a partir do capítulo 3. Os 2 últimos capítulos da Bíblia, que é Apocalipse, você também não vai encontrar a presença do pecado. Ali há novos céus, nova terra. Simetricamente é como que diz, de Gênesis a Apocalipse, a criação tem propósitos, não só como origem, mas propósitos eternos. É a partir de novos céus e nova terra, escatologicamente, Gênesis é escatologia também. É a partir daí que os propósitos eternos cessam os propósitos humanos, os propósitos terrestres, e começam os propósitos eternos de Deus. A partir dos 2 últimos capítulos, ali não tem pecado. Será que Deus não está dizendo, assim como eu idealizei, como eu propus, eu continuarei na eternidade com os mesmos propósitos iniciais, e todos aqueles que crerem provarão. Os que crerem em Gênesis como doutrina provarão do meu propósito eterno a partir dos 2 últimos capítulos. Novos céus, nova terra, a árvore da vida, o rio de cristal, né? A cidade santa, o Deus onipotente, trono, o rei, a trindade, vai estar tudo ali. Por isso que nós vemos Gênesis como doutrina, não só como princípio, mas também como propósitos eternos de Deus. Se você crê em Gênesis como doutrina, seguramente na eternidade você não terá nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade de entender o que Deus sempre quis para a sua criação.